Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Nesse dia que nós lemos o evangelista São Mateus, no capítulo 7, versículo 21 e versículos do 24 ao 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos esse nosso caminho de preparação para bem celebrarmos o Natal, o nascimento do Senhor, e continuamos também nesta semana recordando este convite que o Senhor nos faz para que vivamos a vigilância, em preparação justamente ao momento em que Ele virá na sua glória e levará os justos consigo para participarem do banquete celeste. Hoje vemos Jesus então que fala destes homens, desses discípulos, fala aos discípulos dizendo que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Com isso, Cristo faz um alerta aos discípulos, faz um alerta também a todos nós, porque muitas vezes nós participamos da vida da igreja unicamente por comodismo, ou às vezes por tradição, porque aprendemos isso desde o princípio dos nossos pais, e achamos que o cumprimento de certos momentos, de certas regras, seja o suficiente para nos garantir a salvação. No entanto, Jesus vem dizer, não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. Não basta estar na missa todos os domingos, ou até todos os dias da semana. Não basta unicamente rezar o texto diariamente. Não que essas não sejam práticas importantes, não confundamos as coisas. Essas são práticas importantes para toda a nossa vida de fé, mas elas devem ser acompanhadas por uma prática que é superior a elas e que dá sentido a estas demais práticas. É justamente procurarmos viver a vontade do Pai. É justamente procurarmos no nosso dia a dia ouvir a palavra e pôr em prática esta mesma palavra. E o Senhor garante que, de fato, ganhará a salvação aquele que for capaz de pôr em prática a palavra de Deus. E faz isso colocando esses dois exemplos do homem prudente e daquele imprudente. O que constrói a sua casa sobre a rocha, e por estar construída sobre a rocha, ela é capaz de superar as enchentes, de superar os ventos, de superar as adversidades, e aquele que, no entanto, constrói a casa sobre a areia, e por isso, na primeira dificuldade, aquela casa acaba caindo. Com tudo isso, é claro, o Senhor vem nos fazer um alerta e também um convite. Vem nos recordar que devemos procurar no nosso dia a dia ouvir sim a sua palavra. Devemos dia a dia participar da Santa Missa, principalmente aos domingos, que é dia de missa de preceito. Devemos rezar o nosso terço. Mas devemos, junto a tudo isto, pôr em prática a palavra de Deus, viver o ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso, então, que hoje Ele nos convida para que sejamos homens, para que sejamos mulheres prudentes, que constroem a sua casa sobre a rocha da palavra de Deus. E aí sim, então, quando Ele vier, nós poderemos nos apresentar como aquelas virgens prudentes, que levaram o óleo consigo. Nós poderemos nos apresentar diante do Senhor para que possamos verdadeiramente com Ele participarmos do banquete do reino dos céus.
E recordemos então este convite que o Senhor nos faz hoje. Sejamos homens prudentes, sejamos mulheres prudentes que constroem a sua casa sobre a rocha que é a palavra de Deus. Oremos. Despertai, Senhor, o vosso poder e socorrei-nos com a vossa força, para que vossa misericórdia apresse a salvação que nossos pecados retardam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.